boa noite, pessoal, né? A gente vai falar um pouco Boa noite. sobre a Boa noite. continuidade do que a gente falou na semana passada, né? Sobre a arte terapia, e hoje a gente vai trazer uma pessoa maravilhosa que eu acho que se eu pudesse conhecê-la pessoalmente, eu ia dar um abraço de urso nela, né? E acho que ficar sentada altas horas ouvindo os ensinamentos dela e ela compartilhando das experiências, né? Isso é muito maravilhoso. Então, a gente vai estudar hoje, nos aperfeiçoar hoje um pouquinho sobre a história da Anísia da Silveira, né? A gente já começou a aula um pouco já abordando sobre ela, né? Até da onde que ela veio, brasileira, lá de Maceió, de Alagoas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia dela, mas depois a gente vai começar a explorar justamente os trabalhos que ela efetuou, né? Dentro do hospital psiquiátrico ali de Engenho de Dentro, né, e depois da Casa das Palmeiras, enfim, desenvolvendo um trabalho excelente, justamente usando, né, essas técnicas de expressão artística dentro desses hospitais psiquiátricos para poder auxiliar, né, como terapia complementar no tratamento da esquizofrenia, principalmente, tá? Então, quem foi? Quem foi a Anísia da Silveira? A gente vai falar alguma coisa mais simples, né? Ela é uma médica psiquiatra, veio de Maceió, de Alagoas, filha de pai jornalista, o pai dela também era professor, e a mãe dela era pianista, então já tinha um pouco de arte, né, dentro de casa. Ela sai de Maceió e vai estudar medicina na Bahia, e para orgulho das mulheres, né, ela era a única figura feminina diante de uma classe de 157 homens. E maravilhosa, né? Ela se casa, mas não tem filhos. Eles decidiram, né? Ela com o esposo dela decidiram não ter filhos. E ela passa, né? Os pais morrem, ela se muda para o Rio de Janeiro, onde tinha mais oportunidades de trabalho. E ela até passa no concurso público, já começa a trabalhar, mas durante a ditadura ela foi uma enfermeira, infelizmente, pegou e falou algumas coisas com relação a ela, porque ela gostava muito de estudar, né? Ela não era... realmente, ela só tinha aqueles livros como base de estudos e aquela enfermeira denuncia ela. Então, ela é presa e durante aproximadamente 8 anos, né? Ficou aquela questão da perseguição política, meio que taxada, né? Ela comunista e tudo mais. Ela não pôde exercer a profissão dela, né? Só que em 1944 ela volta a trabalhar. Ela volta a trabalhar e justamente no Engenho de Dentro, né? Que era no hospital ali no Rio de Janeiro, e na parte de terapia ocupacional. O que acontece? A Anise, ela, por conta, né, dela ter sido presa, ela mesma fala que ela tinha uma mania da liberdade, né? Então, essa ideia, né, o simples fato de ver aquelas pessoas presas ali, né, sem poder ter uma vida social ativa, e acamadas, sem comunicação, sem a vida mesmo, né, a expectativa de vida e o sentido da vida, aquelas pessoas dopadas ali, ela ficava meio totalmente oposta, né, e contra os tratamentos psiquiátricos da época. Inclusive, eu estava vendo um documentário dela e durante uma apresentação, juntamente com os médicos ali, eles estavam introduzindo, né, aquelas técnicas de lobotomia, de eletrochoque, e uma dessas sessões o médico veio e chama, né, um dos pacientes ali do hospital para fazer uma demonstração. E chama justamente a Anise para poder apertar o botão, né? E a Anise pega e fala que não, eu não vou fazer isso, eu não vou ser compatível com isso, né? Ela não via nenhuma mudança, inclusive acho que o Antônio ressaltou, né, que depois tinha dos pacientes ali do hospital que fazia algumas miniaturas em argila, né? Tinha esse meio de expressão. E após a lobotomia, estragou totalmente, né? Então, a própria Anise,
e via que não tinha fundamento aqui, não tinha nenhum progresso, né, no sentido de melhora daqueles pacientes. E aí ela vai trabalhar na terapia ocupacional, né, e que o povo ali, até os próprios amigos de profissão dela, desvalorizavam totalmente, né, esse método de trabalho, porque eles tinham a terapia ocupacional mais como uma distração, né? Mais como uma distração, e, tipo, eles vão ficar ali naquele tempo e tá tudo bem, deixa ela se virar, né? Só que a Nise, pessoas que trabalhavam e conviviam muito com ela, eles relatam que ela tinha uma mente muito brilhante, né? Estudava muito e ela sempre falava para as pessoas o seguinte: se você vai estudar sobre um tópico, né, se aprofunda uma, duas, três, 7 vezes sobre esse assunto, né? Então ela tinha essa sede de fazer ciência, não era só pegar esses pacientes, né, que depois ela vai mudar o conceito de paciente para cliente, não só como um meio de distração, como uma perda de tempo. Então, ela queria realmente fazer ciência, usar métodos, né, que fossem realmente positivos para esse processo, até como um tratamento, né, para trazer benefícios positivos para esses pacientes. E ela começa, obviamente, a introduzir a arte, essas técnicas expressivas, né, e fazia com que essas pessoas viessem até o ambiente de terapia ocupacional e pudessem, né, se expressar de uma maneira espontânea, sem nenhuma pressão, né, sem nada de sugestão ali, eles tinham acesso a todo o material e faziam, né, tinham aquele tempo para poder se expressar, e a gente vai ver mais para frente o conteúdo dessas expressões, né, e como isso trouxe tanto benefício para as próprias pessoas ali, para os próprios pacientes do Engenho de Dentro. Logo após, né, ela fez essa revolução toda, né, de como até o próprio profissional tinha que se direcionar para essas pessoas. Primeiro que se a gente for estudar muito profundamente a história da psiquiatria no Brasil, mesmo na França, quando eu estudei, a gente vê que é bem complicado, né? Essas pessoas eram vistas de uma maneira muito negativa, como a escória da sociedade. Existiam muitos casos que a própria família colocava essas pessoas nesses manicômios, dava o endereço, né? Se essas pessoas tivessem alguma melhora, mas o endereço era fake, então essas pessoas acabavam ficando a vida delas ali. E a Nise, como eu já falei aqui, como ela tinha sido presa, né, tinha sido privada da liberdade dela, ela tinha essa mania da liberdade, que o povo pudesse ser mais autônomo, né, pudesse ter o contato de novo com a sua família, como mundo externo, pudesse trabalhar, né, e usar, obviamente, essas técnicas de expressão como um meio, né, muito positivo até de expressar o inconsciente, esses conflitos internos, e externos também, através da arte. E aí ela funda, né, a Casa das Palmeiras, que era um ambiente onde as pessoas vinham, tinha um ateliê, né, de pintura, de arte ali, elas vinham, passavam aquele momento ali, depois voltavam para suas casas, e como uma clínica, né, aberta, onde as pessoas entravam e saíam, um ambiente super acolhedor, e que aquelas pessoas pudessem ter uma vida social mais ativa fora, né, desse ambiente de prisão que eram os manicômios, tá? E logo após, né, como bombou bastante, se a gente for usar essa expressão paulistana, né, bombou bastante o trabalho dela, muitas coisas positivas surgiram, né, e ela via isso, a gente vai ver após, né, o conteúdo dessas expressões, ela cria, junto com a ajuda do Mário Pedroso, que era também um artista, e uma pessoa que investiu no Museu das Imagens do Inconsciente, que, na verdade, são as obras dos próprios clientes ali do Engenho de Dentro, tá certo? Então, essa aqui é só uma ilustração da Casa das Palmeiras, né, onde ela funda em 1956. A Anise, né, ela gostava muito de animais, principalmente de gatos. Tinha uma pessoa que era muito próxima dela, falou que
ela tinha 2 apartamentos, um que ela morava realmente e o outro onde ficavam os gatos, né? Ela tinha aproximadamente 20 gatos, onde ela pegava da rua, eram gatos de rua, e ela trazia, colhia, cuidava. E ela dizia que os gatos, principalmente para demonstrar afeto, eles eram muito similares, né, à questão do esquizofrênico, como o esquizofrênico transmite o afeto também, porque o gato é mais arisco, né, e ela dizia que não é pelo fato do gato ser arisco que ele não demonstre afeto também e carinho, tá? E ela falava o seguinte, eu desprezo as pessoas que se julgam superiores aos animais. Os animais têm a sabedoria da natureza, né? E ela via que os animais tinham essa peculiaridade de também demonstrar afeto e tinha essa similaridade, né? Justamente com ela usava até os animais depois, né? Como coterapeutas, no auxílio até do processo de tratamento, né? Dos esquizofrênicos, tanto os gatos como os cachorros também. Ela veio, né, justamente para revolucionar, se a gente puder dizer assim, como o profissional, né, enxergava essas pessoas e trazer também até para essas próprias pessoas um olhar mais positivo sobre si. Então, ela falava assim, ó, eles não são pacientes, eles são os nossos clientes, então vamos receber os nossos clientes, né, nós estamos aqui para prestar um serviço para essas pessoas. E ela dizia o seguinte, que o problema não está, né, no doente, mas sim nas pessoas que lidam com esses doentes, né? Como eu enxergo? Porque, como foi falado aqui, a própria história da psiquiatria, né? Esses ambientes, enfim, não existia vida, né? Então, eles tratavam mesmo as pessoas como míseros doentes e vamos fazer desse jeito, não tinha uma questão de ser humano, né? Então, ela traz essa ideia mais humanista para dentro da psiquiatria e principalmente no tratamento, né, das doenças mentais. Ela fala, né, eu achei muito interessante, que houve uma pergunta durante uma entrevista com ela, né, sobre como é que ela achava, né, sobre o trabalho que ela tinha feito e como é que ela se via no sentido da porcentagem, né, que ela podia tirar, se ela fez muito ou pouco, enfim. E ela fala assim que o abismo é tão profundo, né, que ela só conseguiu chegar somente até as bordas, trazendo a ideia de que, por mais que as pessoas achassem que ela fez muito, né, na verdade, ela só fez muito pouco, né? Isso é muito interessante, porque realmente ela revolucionou a psiquiatria no Brasil e foi uma das pioneiras, na verdade, para trazer a arte-terapia, né, como a arte, como um tratamento essencial até para as doenças mentais. Ela trabalhava muito, né, com os pacientes esquizofrênicos, né, e a gente sabe que a esquizofrenia significa a mente dividida, né, uma divisão da mente. E ela usava essas técnicas de expressão artística justamente como uma ferramenta de expressão, né, e a gente sabe que quando a gente usa essas técnicas não verbais, o inconsciente tenta entrar em contato com o consciente, né? Para poder eles trazerem um equilíbrio entre si, né? E ela fala o seguinte, que é muito interessante, que foi até através da observação, né, dos próprios clientes que vinham, ela via que essas expressões, né, o conteúdo dessas expressões não trazia somente, né, o conteúdo dessas problemáticas internas, né? Dos conflitos internos, mas também ela pôde perceber que na própria, né, expressão e nesses conteúdos, né, das pinturas, enfim, traziam aspectos também não só da doença, né, não só da esquizofrenia, por exemplo,
mas da saúde em si, que a gente vai ver as mandalas ali, né, como forças instintivas para trazer autocura. Então, foi muito interessante, porque foi até nesse ponto que, após ela observar, né, esses conteúdos das pessoas que faziam, tinham essas, manifestavam, né, essas expressões do inconsciente através da arte, ela começou a ver que não só tinha, né, conteúdos que condiziam à doença específica daquela pessoa, porque eram esquizofrênicos considerados crônicos, pessoas que estavam ali 30, 40 anos, 10 anos, até sem falar, que depois a gente nós vamos estar nos aprofundando nos estudos de casos, né, nas próximas aulas. Ela via também, né, nessas mesmas pessoas, o conteúdo, né, das próprias mandalas, e aí que ela entra em contato com Jung, né? Ela envia várias fotos para Jung, e Jung fala para ela, nossa, isso daí são mandalas, são realmente mandalas, né? Fazendo um parênteses aqui, ela foi muito, muito boicotada, né, no Engenho de Dentro. As pessoas não gostavam do que ela estava fazendo. Enfim, teve uma vez que eles não providenciavam para ela o material, né, principalmente para as pessoas que participavam do ateliê ali, terapêutico, eles não providenciaram os papéis. O que ela fez? Ela foi, né, lá no escritório, pegou os prontuários, as folhas de prontuários, né, e deu para as pessoas ali pintarem, né? Então, ela tinha um temperamento muito forte. As pessoas diziam, que eram muito próximas delas, diziam que ela tinha esse temperamento muito forte, muito determinada, muito impulsiva, né? Mas quando chegava para o ateliê terapêutico, né, ela não era mais aquela pessoa mandona, né, que era muito controladora ou muito, né, arretada, se a gente for falar na linguagem nordestina. Quando se tratava dos clientes, das pessoas que participavam do ateliê, ela tratava com muito amor, muita atenção, com a mente muito aberta, né, acolhendo aquelas pessoas. Então, nesse episódio de não ter proporcionado as folhas, ela ficou muito irritada e foi e buscou os prontuários. Obviamente, ela teve um problemão por causa disso, mas ela não queria deixar, né, as pessoas sem um tratamento, sem o trabalho que ela estava fazendo, né? Então, a gente vê aqui uma imagem, né, uma expressão aqui, um conteúdo muito típico, né, que ela vai falar, principalmente no livro dela, As Imagens do Inconsciente. É uma imagem do próprio livro, eu aconselho vocês a lerem, um conteúdo excelente. Ela vai dizer que esse tipo de expressão é muito típico e muito comum em pessoas com esquizofrenia, né? Esses fragmentos, esses pedaços, não tem a figura completa, né? Então, ela vai dizer que isso daí é muito típico de pessoas que estão né, em estados de esquizofrenia. É muito comum esse tipo de fragmentação. Pedaços, né? Não tem um corpo inteiro, uma mão, um braço, ou o próprio corpo ali, mas totalmente em pedaços, ele não está inteiro. Mas, ao mesmo tempo, né, ela vai dizer o seguinte, ela vai observar, na verdade, o seguinte, que essas pessoas, elas, obviamente, manifestavam, né, essas expressões artísticas propriamente do conflito, né, que elas passavam ali, dessa fragmentação, desses pedaçozinhos, né, mas, ao mesmo tempo, ela via, né, ela observou que essas pessoas, que a própria, né, psique dessas pessoas, que o próprio self, né, dessas pessoas, essa mobilização dessas forças instintivas, de defesas, também eram manifestas através da arte, né? E ela vai dizer, né, até o próprio Jung, ele vai dizer que são esforços, né, são tentativas instintivas justamente para apaziguar esses tumultos emocionais,
a busca, né, novamente, de um controle, de um equilíbrio. E é justamente, o Jung vai falar que a função das mandalas, porque quando ela envia as fotos para Jung, Jung vai dizer, então isso aí são mandalas, né? E é justamente a função das mandalas é de se opor, né? De ir contra essa dissociação da psique, que ocorre muito nos casos de esquizofrenia. E na verdade, são propriamente tentativas, né, da própria psique da pessoa de autocura, né? A gente vai estudar, analisando mais o próprio conteúdo de alguns clientes ali da Nise, mas a gente vai ver que existem várias formas, né, de mandalas e até as próprias cores, e às vezes muito mais rígidas, né? É algo muito grotesco ali, muito bruto, né? E depois vão tomando uma forma mais ajustada, mais harmoniosa, né? E isso é muito interessante. Ela observou isso, e quando ela observou isso, ela ficou tão feliz, né? E um dos seus documentários, das suas entrevistas, ela disse que isso a impulsionou mais a continuar com esse trabalho, né? Porque mesmo dentro do esquizofrênico, que aparentemente a sociedade na época, né, não queria a participação dessas pessoas no meio social, a própria família não queria mais, mas tinha uma esperança, né? Dentro daquela pessoa também tinha essas forças que mobilizavam ela, né, a tentar buscar esse equilíbrio novamente. A gente vê aqui uma outra expressão justamente da mesma pessoa anterior, e eu vou contar um pouco da história, né, dessa pessoa, só para... ele fazia acompanhamento ali no Engenho de Dentro. Ele era um rapaz, né, onde ele era o filho homem, né, o único filho homem de uma família de 3 mulheres, né, e ele o único homem. E ele era uma pessoa estudiosa, de família de origem francesa, mas ele nascido no Rio de Janeiro. Gostava muito de ler, era uma pessoa muito, né, gostava muito de conteúdos de livros espíritas, mais místicos, e estudava, só que aí o pai ficou muito doente, muito doente. Ele gostava muito da mãe dele, era uma pessoa muito apegada à mãe, e nesse período o pai fica muito doente, e infelizmente, antes do pai falecer, ele tem uma conversa, né, com ele, e fala para ele, olha, já que você é o único filho homem da casa, você vai precisar sustentar a casa, né? Vai precisar sustentar a casa. Então, ele começa a ficar meio que perturbado com aquela afirmação do pai, primeiro porque ele estava vendo que o pai iria falecer, e depois a própria responsabilidade de ter que assumir a casa, né? E aí o pai dele morre, ele para de estudar, felizmente não é proibido de estudar mais, e aí passa a trabalhar, e começa a trabalhar, e aí começa a manifestar muitos comportamentos, né, muito diferentes, inadaptados, né, para a sociedade, até para a família. A mãe relata também, a família relata, as irmãs falam que ele ficou, assim, com o coração totalmente dilacerado, né, quando o pai dele falece, e totalmente irreconhecível. E aí ele passa a trabalhar, a sustentar a casa, e ele chega, né, super ansioso para comunicar com aquela família, com a mãe, com as irmãs, e a mãe não tá nem aí para ele, não dá atenção, não para ouvir o que ele tem para falar. As irmãs também não falam com ele, não dão essa abertura para ele, né? E ele se tranca no quarto e fala para ele assim, ó, vai pro quarto, né? E aí ele fica no quarto. E aí no quarto ele se senta, né, na cama e olha para o espelho, começa a olhar fixamente para o espelho e começa a se acalmar um pouco, né? E uma luz, né, que vinha da janela passa a refletir no espelho, né, do sol ali, aquela luz dourada do sol.
e ele passa, fica muito entusiasmado com a visão que ele tem, né? E ele fala: olha, eu vi o planetário de Deus, eu vi o planetário de Deus. Que, na verdade, é essa formato, né, que ele desenha, na verdade, é justamente a visão que ele teve, né? Essa experiência do reflexo do sol, e como essa rosa dourada aí, representando o sol, a figura da divindade. E ele fala para a família dele: olha, eu vi o planetário de Deus, né? Eu vi o planetário de Deus. E a própria vizinhança ali da época já tinha falado para a mãe dele e para as irmãs para internar ele. E aí, após essa visão, suposta visão que ele teve, a família interna ele, né?